definição física de força é a seguinte, olha que definição viagem. É uma entidade que causa mudança de velocidade e deformação. Essa é a definição física de força. Força é uma coisa, para não chamar de coisa, para não ficar feio, a gente chama de entidade. É uma coisa, popularmente falando, e esta coisa, quando atua no objeto, ela ou deforma esse objeto, ou muda a velocidade desse objeto. Mudar de velocidade significa AC. Cuidado, mudar de velocidade não quer dizer só aumentar ou diminuir o valor, né? Pode ser fazer curva. Lembra? Fazer curva é acelerar, né? Aceleração sem... Então é isso, cara. Força é aquilo que varia a velocidade. Nos livros aparece e ou deforma. Eu prefiro dizer que e deforma, sempre. Sempre tem as duas. Sempre tem as duas. Quer ver? O objeto está parado. Aí eu vou aplicar uma força. Já não estava mais parado. A velocidade era zero, deixou de ser zero. Acelerou? Quem que provocou essa aceleração? O Otávio que gerou uma, aplicou uma força. Aí o aluno pode pensar, aí professor, não deformou. Tu é que pensa, cara. Se tu filmar com a super câmera, lá do Beefbusters, não é o Beefbusters, né? Super câmera, é outro programa, né? Se tu filmar com uma super câmera lenta que fotografa 50 mil vezes por segundo, tu ia ver que na hora que a minha mão bate na madeira, tanto a minha mão quanto a madeira se deformam. E não é pouco. Se deformam bastante. É até um pouco assustador quando tu vê essas deformações em câmera lenta. Tu nem acredita que a tua mão poderia dobrar-se tanto para cima do objeto. Então, mesmo quando a gente não percebe, a deformação existe. Mesmo um peteleco no aço, tá, gente? Um peteleco num bloco de aço. Plim. Tu, ai não, ó, tá perfeito o aço. Se tu filmasse, tu ia ver que os átomos que receberam o peteleco deram uma encolhidinha e depois retornaram à posição de origem. Então, quando nos livros aparece deformação ou aceleração, é porque eles estão ignorando as deformações microscópicas que existem a todo momento. Encostou no objeto, deformou. Mas de levezinho, professor, deformou. Deformou. Força é uma entidade que causa mudança de velocidade, deformação. Por exemplo, aqui não dá, mas aqui, ó. Aqui. Não, ainda não. Queria, aqui, esqueci. Dá uma olhada. Tá parado? Eu vou fazer força. Continua parada a cadeira. A galera de perto percebeu a deformação, né? A galera aqui de perto fica nítido como tá deformando, ó. Aí o aluno poderia falar, professor, então nesse caso só deformou. Não, mas espera aí, se estava parado e mesmo que rapidamente mudou a velocidade para poder abaixar, houve uma pequena aceleração, né? Tu concorda que toda deformação exige uma aceleração dos átomos que deformaram, mesmo que durante um pequeno tempo? Então força, tu pode continuar usando, mãe, dá uma força aqui. Ô fulano, faz força. Normal no teu dia a dia. Tu não precisa começar a usar força com essa conotação. Porém, se eu te perguntar em física, defina força, tu teria que lembrar, é uma coisa, é uma entidade que provoca aceleração e deformação. É isso que força faz. Quer fazer uma colocação ali atrás? Não? Ô galerinha, outra coisa legal sobre força é saber que tem dois tipos só. Ou a força é de contato, ou a força é de campo. Ou a força é de campo. Força de contato não me está dizendo, ela tem que encostar para existir. Quando eu esmurro o quadro bravo com vocês, é uma força de contato. Quando eu caminho, o atrito do meu pé contra o chão só existe porque está em contato com o chão. Concorda comigo? E quando assoprar é de campo? É de contato. Assoprar, fazer uma força pelo assoprar. Aqui, ó. Encostou? Não, professor, não encostou. Claro que encostou. O ar encostou no papel e fez força nele. Eu encostei no ar, espremi o ar dentro dos meus pulmões com o meu tórax, diminuí o volume do tórax, então eu encostei no ar dentro de mim, espremi ele, e aí o ar vazou pela minha boca e fez força. Forças de campo que são sem contato
É o campo, por exemplo, gravitacional. Ó, a Terra não encosta no giz e vai atrair o giz, ó. Sem encostar, a Terra atraiu o giz. Safadinha a Terra, né? Tem aquelas do ímã, força magnética, um ímã, mesmo sem encostar no outro, um faz força no outro. E tem força elétrica, os opostos. Só no terceirão eu vou te ensinar isso. Força elétrica. Eu ainda poderia dizer que tem outras duas forças de campo só na natureza, além dessas três. Só mais duas. Força nuclear forte, força nuclear fraca. Como o nome já diz, elas atuam no núcleo dos átomos. São essas forças que permitem que os átomos existam, né? Mas isso nem no ensino médio a gente trata, só para tu saber que existem outras duas ainda. Forças de contato, mais famosa de todas, o atrito. A força que o chão faz no meu pé agora para cima é chamada de força normal. Se eu amarro uma corda na porta e puxo, é uma tração. Força que atua numa corda é uma tração. Se a corda não encostasse na parede, na porta, não ia dar para fazer força nela. Então tu vê, nada demais, só te contei o que é força para um físico e te disse que tem dois tipos de força. Uma que tem que encostar, contato. Outra que atua à distância, campo. Campo campo e campo Nós aqui temos um bom exemplo de campo gravitacional em volta da gente. Tu consegue ver o campo gravitacional? Não, mas dá para perceber a existência dele, né? Ó, certo? Próxima aula eu vou falar das leis de Newton. Vou comentar sobre a primeira e a segunda lei de Newton. Mas calma que ainda tem 10 minutos, tem bastante coisa para acontecer. Sobre força, uma coisa que me chamou muita atenção, como vocês sabem, eu comecei fazendo engenharia mecânica lá em 2000. E aí uma vez eu fui fazer uma viagem para a Alemanha, 2001. Eu fui em Dresden, uma cidadezinha maravilhosa. Que cidadezinha bonitinha, castelos, coisa bonita. Foi uma cidade arruinada na Segunda Guerra Mundial. Inclusive lá tem um museu da Segunda Guerra Mundial que mostra fotos da cidade na Segunda Guerra Mundial totalmente destruída. Nessa cidade, Dresden, uma cidade que se um dia tu puder, tu tem que visitar, que é muito bonitinha, tem muito estudante, inclusive brasileiros naquela cidade. Lá eles têm o maior centro do mundo para testar a resistência dos materiais. Por exemplo, né, como é que o engenheiro tem certeza que o vergalhão que foi colocado aqui dentro dessa coluna resistiria ao peso do prédio? Provavelmente algum engenheiro algum dia fez testes com vergalhões de várias espessuras para saber até que ponto eles resistem, né? Então existem máquinas que pega lá um material, tu prende esse pedacinho de ferro de um lado e do outro, chamado tarugo, e tu começa a esticar esse pedaço de ferro com essa máquina super poderosa. E aí tu vai vendo a força que a máquina está fazendo e a deformação que o metal está sofrendo. Chega uma hora que parte, certo? Aí tu calcula lá qual foi a força máxima que aquele pedaço de metal resistiu, faz um gráfico para isso, repete o fenômeno várias vezes para ter certeza, né, que ninguém vai morrer usando os dados que tu fabricou. Mas imagina um navio. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir num porto. O navio está amarrado no cais. Ele está amarrado no cais, num tarugo de aço dessa espessura. Assim, ó. Está chumbado no cais do navio e tem uma corda, mas é uma corda assim, cara. E aí o cara vai lá e amarra essa corda nesse cais. Como é que eles sabem que com um vento mais forte o navio não pode puxar aquele tarugo e partir aquele tarugo ao meio? Alguém algum dia teve que fazer um teste. A ciência é toda baseada em testes. E o único lugar do mundo que faz teste para tarugo de metal dessa espessura é nessa cidade alemã, Dresden. Tem a única máquina do mundo capaz de tu prender um tarugo de aço, assim, meu querido, ó. Prende na máquina de um lado, prende na máquina do outro lado, aperta os botãozinhos, a máquina começa a esticar essa coisa. Esticar, imagina a força, cara, e de repente, plá, rebenta. Só que para poder fazer esse teste, os bombeiros têm que ser chamados e têm que isolar o local, porque dá tremor de terra quando rebenta o tarugo de metal. Lá na engenharia mecânica, tu faz o teste com aqui na USP, tu vai fazer, se for para engenharia. Tem lá uma maquininha pequenininha desse tipo, quando vai arrebentar um pedacinho de aço tamanho de um dedo, é uma paulada tão grande no laboratório, todo mundo toma susto. Mesmo quem está esperando, acho que vai arrebentar, plá, tá todo mundo longe, todo mundo, né?
com máscara, tudo bonitinho, para um pedacinho de metal daquele não voar no teu olho, não te cegar, acabando com a tua carreira já de vez, né? Então é cheio de cuidados. Agora, quando é uma coisa monstruosa dessa, cara, dá tremor de terra na região. Tem que avisar os locais, ó galera, hoje às 4h30 vai dar uma tremidinha no chão, fica tranquilo que é só um testezinho que nós estamos fazendo ali lá. Bizarro, né, cara? Eu fiquei chocado. Quando o Her Professor lá me falou dessa máquina, o quê? Não vi, porque era uma coisa rara de fazer, faz uma vez na vida, uma na morte, porque além do custo todo, né? Uma coisa que me chamou também na Alemanha naquela época, em 2001, é que quem ganhava mais não eram os engenheiros alemães, eram os técnicos alemães. Isso todo no país desenvolvido é assim, o técnico ele é mais valorizado do que o engenheiro. Que loucura, né, cara? Porque eles pensam o seguinte, pô, o engenheiro ele sabe, ele manja da teoria, mas não mete a mão na massa. Ele só manda fazer. O técnico, além de manjar, ele tem que botar a mão na massa, fazer acontecer, né? Então o cara que era o chefão do laboratório lá, ele não era nem formado. Ele não tinha curso superior, ele era técnico, era chamado de Her Professor. Era o fodão lá. E era um cara técnico, tu vê, ele não tinha curso superior. Curioso, né, cara? Isso eu acho que é uma tendência. A Veja, a mesma Veja daquelas páginas amarelas que eu te comentei, ela tem uma reportagem que fala disso. Estagiários que estão ganhando muita grana tendo feito curso de tecnólogo. Demora só 2 anos para se formar e se tu é bom, tu sai ganhando lá 10 mil, 15 mil por mês sendo técnico, cara. Poucos engenheiros podem ganhar isso. Então bacana, ó, de repente se tu gostar de alguma área técnica, vale a pena conversar com teus pais, fazer um tecnólogo antes da universidade e começar a ganhar um bom dinheiro. Como é que a estaca é feita como? A estaca do navio, tu disse? Não, é. Cara, essas vigas, elas são com um vergalhão por dentro, aí tu faz uma forminha e tu derrama concreto ali dentro e espera secar. Então tem a parte de concreto que é super resistente à compressão e tem o vergalhão que é flexível. Se eu faço só de concreto, ela ia aguentar a pressão, mas se o prédio balançasse, ela ia romper. Então eu boto ferro para ela aguentar a pressão, eu boto concreto para ela aguentar a compressão e boto ferro para caso dê um tremorzinho de terra ou muito vento, a viga eu possa dar uma balançadinha sem quebrar. Tá, daí tem molde, Tem molde. depois daí tá seco, bota ela ali. Tira o molde. Agora é o seguinte, ó, eu posso comprar pré-fabricada ou eu posso fazer aqui mesmo, né? Aí a galera bota as madeiras, a caixaria que chama, bota o vergalhão já amarradinho embaixo e derrama o concreto ali em cima. Tem que ficar batendo na caixaria com o concreto descendo, senão fica buraco. Hoje em dia, modernamente, os prédios, tipo assim, os prédios maiores do mundo, as caixarias são de plástico, cara. Tu vai lá, bota as caixarias, derrama concreto no piso, é um concreto que seca rápido. No dia seguinte, tu tira essa caixaria, porque o concreto já secou, bota ela pra cima e já vem caminhando derramar concreto de novo. O cara chega a fazer um andar por dia às vezes, cara. Uma assustadora a coisa. Quando me mostraram aquela fotinho lá do prédio mais alto do mundo, né? Um restaurante, eu acho que fica lá no topo, eu olhei aquilo e falei, né, isso é piada. Isso é piada, isso aí é do avião, é Photoshop, não é possível. E na verdade não. Photoshop é bom. E depois eu vi que é verdade, né, cara? A torre mais alta do mundo hoje está com 800 e poucos metros, né? Quase 1 quilômetro de altura. E balança essa porra, tá? Não é paradinho não, balança. Né? Tem que ter estômago para morar nos andares mais altos em dia de vento. A Torre Eiffel, que tem lá os seus 300 metros, eu acho, eu fiquei encagaçado. Eu olhei lá, tava ventando, ela dava uma balançadinha, eu, meu Deus, que o Eiffel tem acertado nos cálculos, eu pensava. Certo? Mas é loucura, né, cara? O ser humano é um bicho muito doente, né, cara? Competir para ver quem é que vai construir o prédio mais alto do mundo, né, bicho? É uma coisa muito assustadora. E está quase em 1 quilômetro de altura, é quase inacreditável. Até o prédio cair alguém. Até cair alguém morrer. Mas é mais provável que os nossos prédios aqui no Brasil caiam do que esses. Quanto mais alto tem que ter uma estrutura melhor que o vento. E uma engenharia muito mais punk. Por isso que o Brasil não compete. Cara, não temos essa condição. Só para ter uma noção, o cara que reforma um prédio de um colégio onde eu trabalho lá, eu não sei o nome do cara, até porque se você soubesse não poderia falar, ele derrubou um prédio esses dias aqui. Foi fazer uma reforma num prédio e o dono pediu, eu queria deixar essa área bem ampla. Ele, não, tranquilo, vamos tirar essas vigas aqui que não dá nada. Tirou, passou alguns dias, o prédio caiu, cara. Morreu alguém. Não morreu por sorte. Mas tu imagina que absurdo, né? E depois eu fiquei sabendo que o cara estava reformando um prédio onde eu trabalho no outro colégio. O medo é grande, meu querido. Cuidado, tem muita gente
gente aí que é engenheiro, mas não sabe nada de engenharia. Tem faculdade, infelizmente, que é pagou, passou. Então o cara vai passando, vai pagando, vai passando, se forma, tem um canudo de engenheiro que serve para quê mesmo? Batar barata em casa. Para engenharia não serve, certo? Então tem que ficar ligado. Um grande abraço a todos, começamos com as leis e news na próxima aula.